Las Vegas, no auge da Era de Ouro, não era apenas uma cidade. Era uma fortaleza de ilusões. O Sands Hotel, com seu luxo opulento e lustres de cristal, servia como o castelo impenetrável, onde a realeza do entretenimento reinava absoluta. Dentro da lendária Copper Room, as regras do mundo exterior não se aplicavam. Era um ecossistema fechado de smoking sob medida, vestidos de alta costura, diamantes faiscantes e o tilintar constante de copos de cristal transbordando com os melhores uísques. No centro deste universo exclusivo e inacessível, banhado por um holofote dourado, estava Dean Martin, o rei do cool, o homem que transformava o ato de existir em uma forma de arte suprema. Para a elite que pagava fortunas para sentar na primeira fila, Dean era um semideus intocável, flutuando acima dos problemas mundanos com um sorriso inabalável e um cigarro eternamente perfeitamente posicionado. Mas e quando o mundo real, feio, desesperado e completamente fora de roteiro, decide arrombar as portas do castelo? E quando a bolha de glamour é violentamente perfurada pela realidade nua e crua? Imagine a cena. No meio de uma balada romântica que hipnotizava bilionários e estrelas de cinema, um homem comum, vestido com roupas surradas que cheiravam a poeira e fracasso, consegue o impossível. Ele burla a segurança mais implacável de Nevada e invade o sagrado palco. O pânico congela a sala. A música tropeça. Seguranças imensos, treinados para esmagar ameaças em segundos, avançam como rinocerontes enfurecidos, prontos para aniquilar o invasor. O desastre é iminente. O sangue parece inevitável. Mas o que aconteceu nos segundos seguintes não foi uma tragédia. Foi um momento de pura genialidade e humanidade que deixou o mundo sem fôlego. Assista até o fim para descobrir o que Dino fez. A Copper Room naquela noite específica estava elétrica, impregnada com aquela magia irreplicável que apenas Las Vegas, no final da década de 1950 e início dos anos 60, conseguia conjurar. O ar-condicionado lutava em vão contra o calor humano gerado por centenas de pessoas, espremidas em mesas que custavam mais do que o salário anual da maioria dos trabalhadores americanos. O ambiente cheirava a fumaça de charutos cubanos caros, perfumes franceses pesados e a promessa inebriante de dinheiro fácil e noites intermináveis. Na primeira fila, mafiosos de terno de seda sentavam-se lado a lado com políticos de Washington e estrelas de Hollywood, todos unidos pela devoção ao homem no palco. Dean Martin não estava apenas cantando, ele estava presidindo um culto de indulgência. Com seu smoking perfeitamente cortado, o laço da gravata borboleta levemente desfeito para dar aquele toque calculado de rebeldia casual, ele deslizava pelo palco com a graça de uma pantera embriagada. Sua voz, um barítono quente e envolvente, envolvia a plateia como um cobertor de veludo, fazendo cada mulher suspirar e cada homem desejar secretamente ser ele. Para entender a magnitude do que estava prestes a acontecer, é preciso compreender a aura de intocabilidade que cercava Dean Martin. Ele era o epítome do cool, uma palavra que parecia ter sido inventada exclusivamente para descrevê-lo. Diferente de Frank Sinatra, cuja intensidade e necessidade de controle transbordavam em cada poro, Dino operava em uma frequência de indiferença sublime. Ele passava a impressão de que havia acabado de acordar, tropeçado em direção a um palco iluminado por pura casualidade, encontrado um copo de uísque e decidido cantar uma ou duas músicas antes de voltar para a cama ou para o campo de golfe. Essa ilusão de facilidade era a sua armadura. Ele não permitia que o mundo o visse suar. Ele não permitia que a realidade, com toda a sua aspereza e complexidade, penetrasse a bolha protetora de humor autodepreciativo e charme embriagado que ele havia construído. Portanto, o palco era seu santuário,
um local onde a imprevisibilidade era rigidamente controlada pela orquestra e pelo brilho de seu próprio magnetismo. Mas a realidade tem uma maneira peculiar de não respeitar reservas VIP ou cordões de isolamento de veludo vermelho. A ruptura daquele ecossistema perfeito aconteceu de forma tão abrupta que, por alguns segundos cruciais, a plateia achou que fazia parte do show. De trás de uma das pesadas cortinas laterais, uma figura emergiu. Não era uma dançarina com penas de avestruz, nem um garçom trazendo mais gelo. Era um homem cuja aparência era um insulto violento à opulência da sala. Suas roupas não eram apenas informais, eram os trapos da miséria. Uma calça desbotada e suja de graxa, uma camisa rasgada nos ombros, sapatos de couro gasto que pareciam prontos para se desintegrar. Ele tinha o rosto cavado pela fome, a barba por fazer e os olhos arregalados com o pânico febril de quem tomou uma decisão terrível da qual não pode mais recuar. Como ele havia passado pelo batalhão de seguranças dos Sands, conhecidos por sua brutalidade eficiente e laços com a máfia, permaneceria um mistério insondável. Mas ali estava ele, o mundo real, feio e desesperado, invadindo o palácio dos sonhos. A ilusão se despedaçou com a fragilidade de um cristal atirado contra uma parede de tijolos. O homem cambaleou em direção ao centro do palco, tropeçando nos cabos dos microfones. A respiração pesada audível mesmo sobre os instrumentos. A orquestra, magistralmente conduzida por Ken Lane, começou a desmoronar. O pianista errou uma nota. O baterista perdeu o tempo. A música se desfez em uma cacofonia dissonante antes de parar completamente. Um silêncio mortal, denso e sufocante, caiu sobre a Coppa Room. A plateia de elite prendeu a respiração coletivamente. Mulheres cobriram as bocas com as mãos enluvadas. Homens instintivamente levaram as mãos aos bolsos internos de seus paletós. O medo cru e animal substituiu a alegria alcoólica. E então, o protocolo de segurança de Las Vegas entrou em ação. Das bordas do salão, das sombras atrás do palco, os seguranças avançaram. Eles não eram os seguranças uniformizados que vemos hoje em dia, eram montanhas de músculos em ternos escuros, homens cujas carreiras dependiam de eliminar problemas de forma rápida, dolorosa e fora da vista do público. Eles correram em direção ao palco com uma fúria silenciosa, os rostos contorcidos na antecipação da violência. Em suas mentes, aquele homem maltrapilho não era apenas um fã confuso. Era uma ameaça à estrela do cassino, uma mancha na reputação do hotel, e precisava ser obliterado. O homem no palco, percebendo a avalanche de brutalidade que descia sobre ele, paralisou. O pânico em seus olhos era total. Ele encolheu os ombros e ergueu os braços em um gesto patético de autodefesa, esperando o impacto esmagador, esperando ser arrastado, espancado e jogado na escuridão do deserto de Nevada. Foi nesse exato milissegundo de tensão insuportável, quando o primeiro segurança já estava com o pé no primeiro degrau do palco, com as mãos estendidas para agarrar o pescoço do invasor, que a lenda de Dean Martin deixou de ser sobre música ou humor e passou a ser sobre a mais profunda humanidade. Dean não recuou. Ele não correu para as coxias, não chamou por socorro, não deixou que o medo manchasse seu semblante. Com a mesma calma irônica com que acendia um cigarro, Dean virou-se para a linha de gorilas que avançava e com um único movimento de sua mão direita, a mão que não segurava o microfone, ele emitiu uma ordem silenciosa e inquestionável. Ele espalmou a mão no ar, o gesto universal de pare. O efeito foi instantâneo e assustador. A força-tarefa de músculos de Las Vegas congelou no lugar. Eles obedeciam a ordens severas, mas acima de qualquer chefe de cassino ou capo da máfia, eles obedeciam à estrela. E Dean Martin havia acabado de reivindicar a situação. O silêncio na sala,
Agora não era de pânico, mas de choque absoluto. Dean girou lentamente nos calcanhares, virando as costas para os seguranças ameaçadores e caminhou em direção ao invasor aterrorizado. Ele não se aproximou com cautela, nem com a postura defensiva de quem aborda um louco perigoso. Ele caminhou com a leveza de quem atravessa a própria sala de estar para cumprimentar um parente distante que apareceu sem avisar. O homem tremia da cabeça aos pés, suando frio sob os implacáveis holofotes brancos. Dean parou a centímetros dele. A diferença entre os dois era um quadro renascentista de contrastes. O rei em sua glória impecável e o camponês em sua miséria absoluta. E então, Dino sorriu. Não o sorriso ensaiado para as câmeras, nem o sorriso zombeteiro que reservava para Sinatra, mas um sorriso incrivelmente caloroso, genuíno e desarmante. Ele ergueu a mão e, em vez de empurrar o homem, repousou a mão suavemente no ombro trêmulo do invasor. O microfone em sua outra mão captou o som de sua voz, que ecoou pela sala não em tom de repreensão, mas com o calor de uma lareira em uma noite de inverno. "Calma, Pelle", Dean murmurou, a voz rouca amplificada para toda a sala ouvir. "Está tudo bem? Ninguém vai te machucar aqui. Você só pegou o caminho mais longo para o banheiro, não foi?" A plateia, ainda paralisada pelo choque, demorou um segundo para processar. Então, uma gargalhada nervosa e coletiva explodiu. A tensão insuportável que ameaçava sufocar a sala foi furada pelo alfinete do humor perfeito de Dino. O homem no palco engoliu em seco, os olhos cheios de lágrimas, não acreditando que a figura mítica à sua frente estava tratando-o como um ser humano. Ele assentiu lentamente, incapaz de falar. Dean não parou por aí. Ele sabia que o homem não queria machucá-lo. Ele só queria ser visto por um segundo que fosse no meio de todo aquele brilho que a vida lhe havia negado. Dean puxou o homem sutilmente para o lado dele, colocando-se como um escudo humano entre o invasor e os seguranças que ainda fuzilavam a cena com os olhos. "Sabe de uma coisa?" Dean disse, dirigindo-se à plateia, mas mantendo a mão protetora no ombro do homem. "Eu estava mesmo precisando de um parceiro de dueto para esta noite. O Frank anda muito temperamental ultimamente e o Sammy é rápido demais para mim." Outra onda de risos, mais relaxados desta vez, varreu a Copa Room. Com uma destreza psicológica impressionante, Dean havia transformado um incidente de falha de segurança quase letal em parte da rotina de comédia. Ele validou a presença do homem sem humilhá-lo. Em um movimento fluido, Dean pegou o próprio copo de uísque que estava repousado sobre o piano de cauda nas proximidades e ofereceu ao homem. O invasor, com as mãos tremendo incontrolavelmente, pegou o copo, deu um pequeno gole e devolveu. Um sorriso fraco finalmente quebrando a máscara de terror em seu rosto sujo. Era um batismo profano sob as luzes de neon. Sabendo que a situação precisava de um desfecho seguro, Dean não entregou o homem aos leões. "Muito bem, Pally. Acho que nosso tempo de ensaio acabou." Dean disse suavemente, apenas para os ouvidos do homem, antes de falar ao microfone. "Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o meu novo agente de talentos. Ele é duro na queda." Enquanto a plateia de ricos e famosos obedecia à ordem do rei do cool e irrompia em aplausos estrondosos, Dean não recuou. Ele passou o braço pelos ombros do homem e o conduziu pessoalmente até a beira do palco, entregando-o diretamente a um dos gerentes de chão do cassino, com um olhar duro que dizia, sem precisar de palavras, "Não toquem em um fio de cabelo dele." Quando Dean Martin caminhou lentamente de volta para o centro do palco, ajustando as abotoaduras como se absolutamente nada fora do comum tivesse acontecido, a orquestra recomeçou a tocar no ritmo exato em que havia parado. Ele levou o cigarro aos lábios, soltou uma nuvem preguiçosa de fumaça, deu uma piscadela para a primeira fila
e continuou a cantar. Naquela noite, a lenda de Dean Martin foi cristalizada. O mundo viu que por trás da fachada do rei da indiferença, por trás do copo de bebida e do humor sarcástico, havia um coração de uma decência intransigente. Ele provou que a verdadeira nobreza não se encontra nos smokings caros ou nas contas bancárias de Las Vegas, mas na recusa absoluta de permitir que outro ser humano seja humilhado diante de seus olhos. Dean Martin não era apenas legal por causa de como ele vestia a roupa ou cantava a música. Ele era genuinamente, profundamente cool, porque compreendia, melhor do que ninguém, que no final do show somos todos apenas pessoas tentando sobreviver à noite.